Quando as coisas aparentemente estão calmas, sossegadas e nós estamos vivendo momentos tranquilamente, devemos colocar a nossa barba de molho. Tudo que está calmo pode perder a calmaria a qualquer momento. Agora, se nós já estivermos na batalha, na luta, quando vem o refresco, aí sim nós sabemos que está acontecendo uma trégua. Gente, nós hoje estamos vivenciando o momento exato como ele é. O momento exato como estamos vivendo agora é a realidade. A realidade para todos. Ontem foi passado e o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Então hoje nós devemos desfrutar daquilo que nos é chegado às mãos, daquilo que nos é oportuno. Eu lembro-me muito bem quando às vezes eu passava por algumas bancas de jornais ali na Grande São Paulo, ali pelas avenidas, pelas ruas, bancas de jornais ali espalhadas para tudo quanto é lugar. E eu via e também estava se juntando a eles, lendo as manchetes dos jornais. Quantas vezes, passávamos e pegávamos o jornal até de graça na saída dos metrôs e falavam das notícias importantes e grande quantidade de pessoas estavam ali olhando, visualizando ali aquele jornal. Mas o importante é que o jornal trazia as notícias de ontem. A gente veio descobrir isso aí já um pouquinho bem mais idoso, As notícias de ontem era que estavam estampadas hoje nos jornais. Jamais as pessoas poderiam trazer uma informação que aconteceria hoje depois do almoço, que aconteceria hoje no período da tarde. Não, eles teriam que trazer as notícias de ontem, fatos ocorridos, para nós tomarmos conhecimento hoje. Depois que aconteceu as redes, as redes sociais, a internet, nós sabemos praticamente de imediatamente. Acontece alguma coisa extraordinária em determinado local, daí a alguns minutos nós já estamos sabendo. É foto, é manchete, o pessoal faz vídeo, as notícias estão chegando. Mas antigamente nós só sabíamos as notícias de ontem. O de amanhã, praticamente impossível. Impossível. Ninguém é adivinho. Ninguém vai conseguir descobrir 100% as informações que acontecerão amanhã. Então, por isso, é bom estar atento. A nossa ira, gente, ela não deve ser recuperada de ontem, muito menos procurar aonde ela está hoje e desfrutar, deste movimento, deste ato desconcertador para a nossa vida. A ira, ela não deve estar presente conosco de forma alguma. Se nós analisarmos o que está escrito no livro de Salmo 30 e o versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico do quê? O cântico de júbilo. Então nós precisamos abandonar desta prática de querer manter, armazenar o ódio no nosso coração. Isso não é de Deus, não provém de Deus. Nós devemos colocar coisas boas, nós devemos deixar dentro do nosso coração apenas aquilo que produz, aquilo que faz coisas boas, ajudar ao próximo. Lá está escrito: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, as nações, os povos, nações, todo o pessoal pudesse viver em união, mas infelizmente a guerra, os desacertos, a falta de inteligência às vezes está dentro da nossa própria casa. Aqui em Provérbios, capítulo 3 e o versículo 29, nos orienta: não maquineis o mal contra o teu próximo que habita contigo confiadamente.
Não contendas com um homem, com uma pessoa, sem motivo, não te havendo ele feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. A palavra, meu amigo, minha amiga, ela está nos dizendo agora para que nós não venhamos cometer estas gafes, para que nós não venhamos desejar o mal para o nosso próximo, para que nós não venhamos condenar. Hoje nós vemos aviões, vemos foguetes, vendo os planos bélicos sendo preparados para dizer, olha, vou defender o meu país, vou defender a minha pátria, mas na realidade, para defender, nós vamos fazer o mal para algumas pessoas. Até vidas serão ceifadas. Gente, hoje é bomba nuclear, tantas coisas que o pessoal estão preparando, foguetes, aviões, porta-aviões, porta-navios, não é verdade? Porta-aviões que são os navios, né? Então, todas estas coisas estão sendo preparadas para destruição. Às vezes nós pensamos e acreditamos que é para nossa defesa, mas para nós nos defendermos temos que atacar. E quando nós atacamos, com certeza vamos ferir alguém. A nossa vida, ela é muito preciosa. A nossa vida, ela é cheia de coisas boas, mas desde que nós façamos o óbvio. O que nós plantarmos, nós vamos colher. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos o bem, vamos colher coisas boas. Mas se nós plantarmos o mal, vamos colher coisas ruins. Pode ter certeza. Mas hoje, mais amanhã, mesmo que seja no trotinho, no passo a passo, vai chegar a colheita do que plantamos. Paulo disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós precisamos combater o bom combate se nós quisermos ser vitoriosos, se nós quisermos ser prósperos. Caso contrário, nós vamos ter só coisas ruins nas nossas vidas. E o ódio, a inveja, e tantas outras coisas faz com que os nossos ossos se apodreçam, faz com que nós percamos grande quantidade dos dias das nossas vidas, porque o nosso tempo, a nossa vontade é só querer maquinar o mal, e isso é coisa ruim. Nós temos que saber distinguir o tempo que nos resta, nós temos que saber os tempos bons, nós temos que saber que as coisas de Deus estão aí ao nosso olhar, no nosso rosto, ao nosso alcance, para que nós possamos saber definir o que é bom e o que é ruim. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 16, para que nós possamos também tomar conhecimento desta situação. Aqui está escrito, Mateus 16, e o versículo 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos é que as coisas estão apertando. As coisas estão apertando. As pessoas estão, parece que dentro de um curral, dentro de um determinado cercado, e sobreviva aquele que destruir mais. Mas na realidade, as coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus é amar uns aos outros como eu vos amei. Meus amados, que todos nós possamos ter um bom dia, que todos nós possamos meditar em tudo isso que nós falamos aqui, falando de Jesus, falando exclusivamente do nosso dia, da nossa atualidade, do agora. E para você que está distante, o meu abraço de saudade. Para você que está nos assistindo, que você pense, que você medite, tire este ódio, tire este rancor, troque o seu coração de pedra por um coração de carne, um coração que Deus, que Jesus preparou, deixa ele habitar em você. Confia nele e as demais coisas ele fará.